Afinal, o que é constelação sistêmica? Essa pergunta vem o tempo todo. Por quê? Porque essa é uma técnica de trabalho com um poder absurdo para fazer diagnóstico e solucionar problemas. E ela está sendo utilizada no mundo inteiro em várias áreas. Quem criou essa técnica foi Bert Hellinger, na Alemanha, na década de 80. Ela está no Brasil desde o final da década de 90. Eu faço parte da primeira turma de formação oficial que teve aqui no Brasil. Desde aquela época, os nossos professores alemães falavam, tomem cuidado. Por quê? Porque essa técnica pode ser utilizada por várias pessoas que não têm base para trabalhar e isso pode comprometer o trabalho, o resultado do trabalho. Essa técnica é como um bisturi. Em boas mãos, nas mãos de um cirurgião adequado, você pode salvar vidas. Agora, se esse bisturi cair na mão de pessoas que não sabem o que fazer com ele, você já tem ideia do que vai acontecer. Eu vou falar para você o que não é constelação, porque as pessoas fazem uma confusão. O que não é constelação? Constelação não é religião, não é espiritismo, não é um teatro, não é nada disso. A constelação ela tem bases científicas muito claras. O que tem por base? Tem o emaranhamento quântico, onde uma partícula está conectada a outra independente do espaço. E eu vou colocar dentro da constelação do espaço e do tempo. Outra base, os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Se você quiser conhecer mais a essência do trabalho, estude essa área. Isso tudo é a aplicação prática dessas duas bases científicas. Como que ela é feita? A constelação é feita de duas formas. Ela pode ser feita em grupo, com várias pessoas, e pode ser individual. Com o quê? Com uns bonecos, com os representantes aqui que nós utilizamos. Aqui utilizamos representantes de pessoas, jovens, adultos, crianças, mais velhos, elementos subjetivos, por exemplo, que podem representar vida, morte, doença, empresa, produto e assim por diante. Dentro dessas técnicas, então assim, tem duas formas, né? No consultório individualmente, utilizando esse equipamento e num grupo. O que nós observamos dentro do trabalho sistêmico, dentro da constelação sistêmica? Exatamente isso. Aqui, os problemas que as pessoas têm consciência e aqui o problema que ela não tem consciência. Isso aqui serve para esconder o verdadeiro problema. E se você trabalhar nisso aqui, adivinha o que acontece em todos esses? Eles vão embora. O que é que tem por trás dessa teoria que nós utilizamos aqui? Tem algo muito simples, que é o amor precisa ter ordem. Amor em ordem é problema. Ordem sem amor também é. E na prática, o que nós avaliamos? Avaliamos as funções e se as funções estão em ordem. Por exemplo, pai precisa ser pai, mãe precisa ser mãe, irmão é irmão, filho é filho, avô é avô e assim por diante. Então todo sistema, que é um grupo de pessoas que convivem e se relacionam, precisam ter ordem nas funções. Esse é o grande segredo de uma família se dar bem na vida, de uma empresa ter sucesso, de você se relacionar bem com o mundo lá fora, com a sua profissão, com a sua família. A aplicação dessa técnica, ela é feita em todos os sistemas possíveis. Então, um sistema que seja um casal, uma família, problemas com doença, com empresas familiares, profissão, na justiça, na escola, com a pedagogia sistêmica, na medicina. Em todas essas áreas nós podemos utilizar o conceito aplicado na constelação sistêmica. Eu vou mostrar para você exemplos de como utilizar esse equipamento da constelação sistêmica, esse equipamento individual, e também para você ter uma ideia de como podemos fazer diagnósticos e trabalhar nessa dinâmica, ok? Se vem um cliente e ele está com um problema no casamento, e aí eu peço para ele
colocar aqui, eu defino isso aqui como um campo, e neste campo ele vai colocar um representante para ele e um representante para a mulher dele. E como posiciona? Posiciona em cima daquilo que ele sente. Como você sente essa relação? Veja, essa relação pode ser assim, essa relação pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. As possibilidades são inúmeras, mas da forma como ele sente a relação. E nisto, dependendo do posicionamento, da distância e do direcionamento, é possível fazer uma série de diagnósticos do que está acontecendo aqui. O que é saudável, o que é doentio, dentro de um relacionamento de casal. E se tem filhos, por exemplo, onde ficam os filhos? Ah, os filhos. Faz de conta que tem um casal de filhos. Esse aqui é o mais velho. Onde fica o filho mais velho para você? Ah, o filho mais velho, ele fica aqui. E onde fica a sua filha mais nova? Se o filho mais velho tem 7, a filha tem 4, a minha filha fica aqui. Pronto. Essa dinâmica que foi montada, isso aqui já dá para fazer uma série de diagnósticos do que acontece na relação do casal, no posicionamento dos filhos, que dinâmicas que estão acontecendo aqui saudáveis e doentias. E aí eu posso, por exemplo, pedir para colocar a família de origem, que é onde você coloca seu pai e sua mãe. Ah, meu pai e minha mãe? Ah, meu pai e minha mãe, meu pai fica aqui, a minha mãe fica aqui. Pronto. Quando olha para isso, eu estou vendo, por exemplo, dois sistemas. O sistema da família atual, o sistema da família de origem, a integração dos dois, e aí eu também vou fazendo uma série de diagnósticos do que está acontecendo. Qual a energia mais forte que tem aqui? Qual é o campo mais forte da família atual, da família de origem? Existe uma repetição de problemas da família de origem acontecendo na família atual? Outra, se fosse a esposa montando aqui, com certeza ela montaria de uma forma diferente. E é interessante que um casal tem duas visões diferentes da própria família. E é por isso que os problemas vão acontecendo. Ambos coexistem na mesma família, no mesmo local, com os mesmos filhos, mas cada um tem uma percepção diferente. Então a função pai, mãe, marido, mulher, filho, irmão, estão adequadas? É isso que nós avaliamos aqui. Em cima disso, buscamos os problemas. Podemos colocar também outros elementos que representam, por exemplo, passado e futuro. Vamos imaginar esse aqui é o futuro, esse é o passado. Onde você coloca o futuro e o passado aqui? Aí o cliente coloca, eu coloco, o futuro é aqui. O passado eu ponho aqui. Pronto. Eu creio que você deu para entender a ideia da constelação. Esse trabalho é feito individualmente e também pode fazer em grupo, onde se pegam pessoas para representar o marido, a mulher, os filhos. Aí faz com as pessoas. E aí dá para observar fenômenos muito interessantes, porque quando o indivíduo entra num campo de informações, campo morfogenético, o representante começa a perceber as sensações das pessoas que eles representam. Isso é complicado você entender. O mais fácil, né, seria você participar e você ser um dos representantes. Que aí você vai ver na prática as sensações dos emaranhamentos quânticos, dos campos morfogenéticos. Tudo isso aqui, o sistema, ele segue leis muito simples. E se essas leis estiverem adequadas e bem utilizadas no sistema, significa o quê? O sistema é saudável. Quando essas leis não estão presentes, o que acontece? O sistema está doentio. E qual é a saída? Fazer o sistema voltar ao saudável. Cada um de nós, você, eu,
nós estamos ligados o tempo inteiro pelo emaranhamento quântico. Nós estamos ligados à nossa família de origem. A nossa essência, o nosso corpo, o tempo inteiro está conectado lá. A nossa mente, muitas vezes, não está. Então fica assim, a minha mente pode não ter consciência dessas conexões profundas, mas a minha essência, o meu corpo, estão o tempo todo conectados. E várias decisões na vida que eu vou tomar, experiências de vida que eu vou ter, muitas vezes são repetições de problemas que já ocorreram no passado, tanto eu na minha infância, como repetindo dinâmicas da minha família de origem, na geração dos meus pais, avós, bisavós e assim por diante. E muitas vezes eu não tenho nem consciência. Aqui não, mas aqui sim. E o trabalho dentro da constelação é exatamente identificar. Eu vou falar as 4 grandes leis que tem no sistema. Tem a lei do pertencimento, onde todo mundo pertence, todos os elementos pertencem ao sistema. Ninguém pode ser excluído. Se um elemento for excluído, um elemento mais jovem vai repetir a dinâmica do excluído. Tem a outra lei que chama equilíbrio do dar e receber. Esse equilíbrio organiza a relação entre adultos, que é um equilíbrio horizontal, e equilibra também a relação entre pais e filhos. Os pais dão, os filhos recebem. Os filhos entram em equilíbrio quando eles crescem e passam para os filhos deles, e assim por diante. Esse é o equilíbrio da vida, e a relação aqui horizontal é o equilíbrio das relações entre as pessoas no mundo adulto. Existe uma outra lei que é hierarquia. Quem veio antes, quem veio depois, qual é a prioridade. Tudo que é mais antigo é o mais forte, mas a prioridade é o mais novo. E os mais antigos têm uma consciência maior do que a vida, do que são as suas funções e o que devem fazer para dar força para que o sistema siga em frente, onde o maior objetivo não é o eu, o objetivo é o todo. E tem uma outra lei que é o tempo e espaço, que eu tenho que saber do que é passado, presente e futuro. Se eu não souber dessa linha natural de tempo e espaço, eu estou indo para o futuro, mas no fundo eu estou repetindo as dinâmicas do passado. Então esse futuro está preso numa outra dimensão. E aí o seu presente, você enxerga o quê? O antigo, o novo. Bom, essas são as 4 leis básicas. E entendendo como elas funcionam, é possível então fazer o diagnóstico, se estão coerentes, as leis existem dentro do sistema, o que precisa ser trabalhado, identificar o problema principal, a origem do problema e, mais importante, a solução. Como você viu, a técnica é extremamente importante. Agora, os resultados vão depender do profissional que utiliza a técnica. Por quê? Você só consegue levar o cliente até onde você já foi. A sua visão sistêmica, a capacidade de entender o que está acontecendo aqui, vai depender da qualificação técnica e da qualificação individual, trabalho individual que esse profissional faz consigo mesmo. Ele ter consciência dos seus problemas e aprender a respeitar e trabalhar adequadamente o problema dos seus clientes. E para isso é necessário ter uma formação sólida que dê capacidade profissional e auxilie todos os profissionais a olharem primeiro para si mesmo. Como diz Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, que eu utilizo muito, ele fala assim, o primeiro doente a ser tratado é o médico. Então, o primeiro a ser cuidado aqui é o próprio profissional. É um perigo um profissional que não cuida de si mesmo e se aventura a cuidar dos outros. Se você gostou dessa técnica, quer saber mais, e espero que sim, entre no meu site, entre no YouTube e você vai ter uma série de vídeos explicando ainda melhor, até trazendo uma série de exemplos de constelação sistêmica. É uma ferramenta poderosa, em boas mãos, dão resultados maravilhosos. Curte, compartilha, põe aqui um ok, gostei e mais do que isso. Vá ver novos vídeos. Comente, coloque as suas questões, compartilhe a sua opinião.
É muito importante para mim saber o que você está sentindo, o que você está pensando. Para quê? Para trazer mais vídeos e mais elucidações para você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!